Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. João, o evangelista, seguiu relatando nos versos 41 até o 53 do capítulo 6 do seu evangelho o seguinte: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meus queridos, quando da minha primeira reflexão a respeito deste Evangelho de João, lá pelo dia 28 de julho, eu mostrei aos irmãos que um dos propósitos do autor era o de combater o judaísmo ortodoxo da época, que havia rejeitado o Messias, e também mostrar que Jesus é superior a Abraão e a Moisés e à própria lei de Moisés. Este capítulo 6 reflete boa parte disto. Nesses últimos dias eu tenho falado a respeito do contexto no qual Jesus fez a contundente e preciosa declaração: Eu sou o pão da vida. O verso 41 mostra que os judeus, talvez os mais religiosos, passaram a murmurar a respeito da afirmação que Jesus havia feito e que foi exatamente esta: Eu sou o pão que desceu do céu. O verso 42 mostra que parte deles residiam na Galileia e que, por isso, conheciam bem a família terrena de origem humilde a qual Jesus pertencia. Ao indagarem entre si: Não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eles se referiram a Jesus em tom de desprezo. Acusaram Jesus de presunção, de blasfêmia contra Deus e de ser um grande impostor. Eles o conheciam desde pequeno, então por que agora estaria ele reivindicando para si próprio uma importância tamanha? No verso 44, Jesus retomou a questão do chamado divino ao declarar: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O verbo trazer, aqui utilizado, também traduzido do grego para o português como atrair, indica uma atividade muito poderosa e até mesmo irresistível. Esta força é muito real e é exercida pelo próprio Deus por intermédio do Espírito Santo. William Hendrickson, estudioso das Escrituras Sagradas, ao referir-se a essas declarações de Jesus, fez o seguinte comentário a respeito. Abro aspas. É Deus quem chama antes que o homem vá. É Ele quem ensina antes que a pessoa possa ouvir e aprender. A menos que o Pai leve, ninguém pode ir. Este é o lado negativo. O lado positivo é: todos os que ouvem e aprendem do Pai irão até o Filho. Fecho aspas. No verso 48, Jesus repetiu a sua incisiva declaração: Eu sou o pão da vida.
E ele utilizou a mesma raiz da palavra Iavé, ou Jeová, para falar que ele era o pão da vida. E essa palavra, Iavé, que significa sou o que sou, ou serei o que serei, é o nome dado para Deus. Este nome significa que aquele foi, continuará sendo para sempre. Em contraste com o maná, ou o pão do céu, que os antepassados comeram no deserto e que não lhes conferiu vida, pois estavam todos mortos, Jesus afirmou ser o pão vivo, ou o pão da vida, para que todo aquele que dele comer não morra eternamente. Quando cremos em Jesus Cristo, quando o aceitamos, quando nos apropriamos dele, aceitamos a realidade do seu sacrifício na cruz por nós, nós estamos comendo o pão da vida. E quem faz isto viverá eternamente, conforme afirmou Jesus e está registrado no verso 51. E a vida eterna não é apenas quantitativa. Não se trata somente de viver para sempre. É também qualitativa. Tem a ver com compartilhar do amor de Deus, da sua comunhão, da sua paz, do seu gozo, da sua mente, do seu caráter, e não me cansarei de afirmar, é a vida do eterno em nós. Jesus acrescentou, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, indicando o seu sacrifício substitutivo pelo pecado do homem, a sua morte na cruz. Se compararmos o verso 47, onde Jesus afirmou, quem crê em mim tem a vida eterna, com o verso 54, onde ele disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, constataremos que comer a sua carne e beber do seu sangue é crer nele. E a menos que se aproprie por fé do valor da morte de Jesus na cruz, o homem jamais poderá ser salvo. Jesus é o pão oferecido pela vida do mundo da parte de Deus. Lembre-se disto, proclame isto. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por ensinamento tão precioso e porque essa declaração, ela revela uma verdade tremenda, que o Senhor veio não para nos dar um pão que perece e um pão que nos sustenta a vida para sempre, mas o Senhor veio para nos dar o pão da vida. O Senhor veio para nos trazer a vida eterna e que possamos entender isso em plenitude, saber que somos chamados para viver contigo, não apenas nessa vida aqui, mas para viver contigo para sempre, desfrutar do teu amor, da tua mente, da comunhão contigo e, sobretudo, da vida do eterno, da vida do Senhor em nós, que já começa a partir de agora. E também, Senhor, possamos proclamar essa verdade a tantos que ainda procuram pães para sustentos temporários, coisas que não resolvem de fato o seu problema da eternidade, o problema da sua alma. Que possamos proclamar que Jesus é o pão vivo e que todo aquele que dele comer não morrerá, mas viverá para sempre. Que seja essa a proclamação do Evangelho da Graça sobre a vida desses que precisam de alimento para sua alma faminta. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.